Você já se sentiu impotente diante de alguma situação e por aquele momento se tornou refém do medo? Quantas oportunidades você já deixou passar por se sentir incapaz de realizar algo devido ao medo estar fazendo sombra na sua vida? Por que as pessoas travam? Qual é a origem do medo? Se você já se viu em uma dessas situações, você precisa assistir esse vídeo até o final, porque eu vou te dar 3 dicas para que você possa utilizar quando sentir que o medo está te paralisando. A origem do medo está na interpretação que cada um de nós deu ao que nos ensinaram lá atrás, num tempo onde nós éramos muito pequenos e ainda não tínhamos condições de avaliar o que era certo, errado, bom ou ruim. Então, tudo aquilo que era temido, assustador para aquelas pessoas que nos ensinaram, sejam nossos pais ou quem nos criou, se tornou para nós também situações assustadoras. E em algum momento da vida nós entendemos que a vida devia ser temida. Então olha a grande sacada. Se o medo foi aprendido, significa que eu posso reaprender de uma forma que ele não me trave mais, que ele não me cause tanto desgaste? Sim, isso é verdade. Você pode reaprender a lidar com o medo. O medo é uma condição psicológica que não fica restrito só ao campo da mente. Ele se manifesta em todo o corpo, trazendo uma série de desconfortos, como preocupação, ansiedade, taquicardia, dor de cabeça, muitas vezes dor de barriga, fobia. E todas essas manifestações é como se elas fossem muito reais. Aonde que elas começam? Elas começam no campo da mente, onde vai sendo uma escalada, como se fossem escadas, né? E que você vai subindo, aumentando o nível de preocupação. Essas preocupações, elas parecem ser reais, porque a mente não distingue o que é fantasia de realidade, e à medida que você vai fantasiando tudo isso dentro da tua mente, você vai se misturando com isso. Como a mente não sabe fazer essa divisão, você vai acreditando que aquilo é uma verdade. O seu corpo vai se manifestando e de repente você está vivendo todo aquele processo de medo, de trava, de angústia. Justamente aí que as pessoas travam. O medo se torna quase que uma verdade na vida delas e aí paralisa. E por que nós sentimos esse medo tão absurdo? Porque nós temos medo de perder, medo de falhar, medo de ser magoado. Por mais ridículo que pareça, nós temos medo até de perder numa discussão. Só que essas são apenas capas que o medo veste. Não são as verdades reais. Não é esse o verdadeiro motivo do medo. O real motivo psicológico do medo é de sermos aniquilados. É como se aquela situação que nós estamos vivendo no momento, esse mecanismo de defesa, fosse realmente a morte iminente, fosse acabar tudo ali. Quer ver um exemplo? Quantas vezes você já viu uma pessoa travar diante de uma situação? Um palestrante, de repente subiu no palco e começou a falar, e começou a suar, e travar, e gaguejar, e não conseguiu dar a palestra e teve que sair do palco. Não existia nenhum perigo real, existiam apenas pessoas assistindo ele, querendo saber o conhecimento dele. Mas no mundo interno dele, um perigo tão grande como se ele fosse ser aniquilado, destruído, apareceu devido ao medo. E aí ele travou. Então, olha que interessante como o medo se manifesta na nossa vida. Ele trava porque o perigo psicológico de sermos aniquilados, né, o medo irreal, catastrófico de sermos aniquilados, vem sem a nossa permissão e sem a nossa percepção. Você pode até me dizer, Lu, mas eu não penso nisso, eu nem sabia que isso existia. Mas essa é uma condição que mora lá naquele lugar que nem você sabe, que é o inconsciente, que muitas vezes nós não temos controle nenhum sobre ele. E é justamente aí que ele te trava. E dessa forma as pessoas encaram o medo como algo para ser temido. E aqui vai a primeira dica. O medo é bom ou é ruim? O medo é excelente, o medo é o nosso melhor amigo. A partir do momento que você passa a entender isso, toda a construção do medo muda na sua vida. O medo nunca te dirá para você, pare, não faça. O medo sempre diz assim, vá, conquiste, realize. Porém, preste atenção ao caminho que você está tomando e ao que você está fazendo. Então a primeira dica é, o medo é nosso melhor amigo que sempre nos alerta sobre o caminho que nós devemos tomar. Quando você entende que o medo é seu amigo, você assume o controle sobre ele. Entenda de maneira bem simples o que é o medo. O medo nada mais é do que a atividade mental mal direcionada.
Como você se mistura toda aquela confusão que só existe no campo da mente e ela vai liberando, como se fossem verdades reais e liberando toda uma série de incômodos, desconforto no seu corpo, e aquilo passa a ser quase uma verdade, você acaba achando que o medo é ruim. Guarde essa frase. O medo é nada mais, nada menos, de maneira bem simples, a atividade mental mal direcionada. Se você aprende a direcioná-la, pronto, o medo se torna seu amigo. Antes de eu te contar as outras 2 dicas, deixa eu te dizer que esse assunto é longo e eu teria que gravar um vídeo enorme sobre isso. Se você tem interesse em saber mais sobre o assunto e aprender a tornar o medo seu amigo, eu tenho um treinamento online onde eu te ensino a obter muitos resultados através do medo. Vou deixar o link dele aqui na descrição desse vídeo. Vamos lá às próximas 2 dicas. A segunda dica é: o medo não existe no momento presente. Ele só existe no passado ou no futuro. Ou seja, toda vez que você sente medo é porque você trouxe alguma memória de algo que te assustou, te deixou amedrontado em relação ao passado, e você vem carregando essa história, e aí toda situação que se parece com aquilo desperta em você aquele mesmo medo lá de trás. Então você está vinculado a alguma situação, alguma memória do passado, ou o medo surge porque você está pensando no futuro, pensando no amanhã, sobre como as coisas irão acontecer. Então a segunda dica é: mantenha-se no presente. O momento presente, ele é um momento onde o medo não existe, porque você está focado, e quando você está focado naquele momento, você tem controle, comando sobre todas as tuas ações e tuas atitudes daquele momento. Vamos relembrar. Você lembra que eu te disse que todo medo nos foi ensinado? Nós aprendemos a sentir medo assim, e que veio lá de trás, no momento onde nós não tínhamos condição de avaliar o que era certo e errado, e acabamos pegando como verdade para nós os medos, as coisas assustadoras que eram daquelas pessoas que nos criaram? Pois é. Então isso se refere ao passado. Tudo isso ficou gravado na nossa mente. Quando nós pensamos em algo que já aconteceu ou que virá a acontecer, está associado a todo esse pensamento. Lembra que eu te disse que nós nos misturamos a essa escalada, essa escadinha que vai assim: mas e se acontecer alguma coisa? E se eu não der conta? E todos esses pensamentos do e se acabam nos travando. Então, quando eu fico no momento presente, simplesmente o medo das memórias do passado ou do que vai acontecer amanhã não existem. Então a segunda dica é: foco no momento presente, onde você tem controle sobre tudo que passa na sua mente. Aí você pode ter ação, poder sobre o que você precisa fazer. Eu vou te contar uma história para ilustrar melhor essa situação, para você entender o poder que tudo isso que vem lá de trás tem na nossa vida. Na Índia, quando os elefantinhos nascem, é acorrentada uma das patas dele ao tronco de uma árvore, para que ele tenha limitação, ele circule apenas num espaço de terreno que eles têm limitado lá. Então o elefantinho, toda vez que ele tenta ir, ele sente aquela corrente prender a perninha dele. E por repetidas vezes ele faz o mesmo movimento de tentar ir além do que a corrente permite, e a corrente o prende. E depois que passa o tempo, aquela corrente é liberada, ela é solta da perna do elefante. Porém, o elefante já aprendeu que ele tem uma limitação, ele tem uma restrição. E mesmo não existindo mais a corrente para prendê-lo, ele ainda fica limitado apenas naquele espaço. É assim que o medo que nos ensinaram lá atrás perpetua na nossa vida. E aí nós ficamos limitados, travando, impedindo que coisas melhores venham à nossa vida, simplesmente porque a marca da corrente medo ainda está guardada na nossa memória. Então, como não me torno refém do medo? Ficando no momento presente, ficando no agora. Aí você se desprende da corrente chamada medo. E a terceira dica é: preste atenção à sua respiração e ao seu corpo. Então, por alguns minutinhos, feche os olhos, respire lenta e profundamente. Perceba o que eu disse: lenta e profundamente a sua respiração de olhos fechados. Depois, encontre uma respiração natural e volte a sua atenção para os seus pés, volte a sua atenção para as suas mãos e tenta escutar o batimento cardíaco, o ritmo do seu coração. Você já vai perceber nesse momento se ele está mais acelerado, se ele está mais calmo. Talvez você encontre alguma resistência no começo.
Talvez você não consiga conectar-se diretamente ao seu coração. Tenha paciência, respire novamente, volte a atenção para o seu coração e perceba como ele está batendo. Se for mais fácil, coloque sua mão sobre o seu coração e entenda o ritmo que ele está te dizendo. Dessa maneira, ele te ajuda a ficar no momento presente, a focar no agora, a entender que o medo é o seu amigo, que está te alertando a ir para o melhor caminho e que você sim, nesse agora, prestando atenção ao seu corpo, à sua respiração, você tem poder de agir e assim o medo não te trava. Com essas dicas você já terá um bom resultado. Agora comenta nesse vídeo, curte e compartilha. E lembra de se inscrever no meu canal e ativar o sininho para receber as notificações quando tiver vídeo novo. Até mais!